Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui trazendo mais uma palavra e hoje nós estaremos falando sobre o Espírito Santo, a importância que ele tem para cada um de nós. Por que ele foi enviado por Deus para nós, para a nossa vida? Nós necessitamos realmente de ter em nossa vida o Espírito Santo. Fala lá em Atos 2 sobre o Espírito Santo. A importância que ele tem para nós, para mim e para você. Olha só, lá no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 2, que é conhecido como Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estava assentados. Jesus ele tinha prometido o Espírito Santo para todos aqueles que realmente entendesse que aquela promessa era muito importante para cada um de nós. Foi quando o Espírito de Deus ele foi prometido, e ali no dia de Pentecostes, onde se encontravam 120 pessoas aproximadamente, que estavam ali em vigília, estavam esperando a vinda do Espírito Santo. Ele estava ali orando, ele estava ali em vigília, estava ali aguardando a promessa que Jesus tinha prometido, que era o Espírito dele. E de repente, veio como um vento impetuoso, um vento forte, e invadiu aquele lugar onde eles estavam. E a palavra diz que eles foram tomados pelo Espírito de Deus. Eles foram batizados ali com o Espírito Santo. E a palavra diz que foi como um fogo que invadiu aquele lugar, e que muitos deles nem se controlavam com aquela presença tão forte. Apesar que o Espírito Santo ele vem com calmaria, ele vem com mansidão, não é? Quando você tem o Espírito Santo, você é uma pessoa mansa, você é uma pessoa que fica ali observando as situações, você tem calmaria para resolver situações. E vamos lá para o versículo 2, que diz assim, olha, de repente veio como no céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. No 3, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. Veio um fogo como língua de fogo, e se apossaram daquelas pessoas. E elas ficaram ali tomadas
pelo Espírito de Deus. Eu quero dizer para você, aí você fala assim, como eu sei que eu recebi o Espírito Santo? Você sabe quando você recebeu o Espírito Santo é quando você vê a sua vida transformada. Quando a sua vida está transformada, quando a sua vida, você começa a ver diferença de mudança na sua vida, e é os frutos do Espírito. Quando você é aquela pessoa triste, abatida, tem tristeza no seu coração, é uma pessoa insegura, então você não tem o Espírito Santo. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, você é aquela pessoa segura, é aquela pessoa que confia em Deus, que espera em Deus, que você é aquela pessoa que de repente vivia oprimida, já não vive mais, a opressão foi embora. Quando você recebe o Espírito Santo, a opressão não entra mais na sua vida, na nossa vida. O Espírito Santo, ele veio para consolar. Por isso que a palavra diz que ele é o consolador de todas as almas. Quando a nossa alma está oprimida, o Espírito Santo de Deus, ele vem trazendo calmaria, ele vem trazendo paz, harmonia, segurança. E é assim que o Espírito de Deus funciona. Lá no versículo 4, diz assim, vamos ler mais uma vez aqui o versículo 3. Apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo e pousou e sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Aí você pergunta assim, para mim ser batizado no Espírito Santo eu tenho que falar línguas estranhas, ou seja, muitas pessoas falam a língua dos anjos? Não, porque eu conheço muitas pessoas que falam esse tipo de língua e eles não têm uma vida abençoada, não tem tristeza, tem angústia, o coração é inseguro, não tem certeza daquilo que eles fazem. Então não é necessário. Você pode falar línguas estranhas sendo batizado no Espírito Santo, mas não é necessariamente que a língua estranha é a comprovação que você é batizado no Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós temos o quê? Nós temos sede de almas. Nós temos prazer em falar de Cristo a outras pessoas. Sabe por que isso? Porque você passou a sentir algo maravilhoso. Você saiu daquele marasmo que você vivia, daquela situação de tristeza, de angústia, de insegurança, de opressão, de depressão, e você passou a ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa segura naquilo que você faz. É necessário, sim, que você passe a sentir Toma uma aguinha aqui. Para que você passe a sentir aquilo que o Espírito de Deus vem trazer a você, que é isso, que é a segurança, que é a paz, que é a harmonia e tudo mais. Agora, aqui no versículo 4 diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar outras línguas, segundo o que o Espírito lhes concedia que falasse. É importante? É.
mas não necessariamente, porque nós só podemos saber quando nós somos batizados realmente no Espírito Santo, e que o Espírito Santo é muito importante na nossa vida, que traz frutos maravilhosos para a nossa vida. E a pessoa olha para você e ela percebe que você é uma pessoa feliz. E isso começa a chamar a atenção das pessoas. Quando você é batizado no Espírito Santo, quando você tem essa alegria no seu coração, isso está estampado no seu rosto. A palavra de Deus diz que quando Moisés ele desceu lá do monte, o rosto dele, a sua face brilhava mais do que o sol. E ninguém poderia olhar para o rosto de Moisés, porque o rosto de Moisés brilhava tanto daquele momento. E quando Moisés desceu, ainda ele estava com aquilo, com a presença de Deus na sua face. Que a palavra de Deus diz que foi necessário que ele colocasse um véu, porque o brilho era muito forte. E isso também aconteceu com Jesus. Jesus também, quando ele foi ali orar, aconteceu isso também com Jesus. Isso pode acontecer comigo e com você. Eu não necessariamente como aconteceu com Moisés, né? Porque Moisés ele teve face a face com Deus. Nós não estaremos face a face com Deus, mas nós temos o brilho do Espírito Santo em nós. As pessoas vão olhar para nós e elas vão perceber que é algo muito forte na nossa vida. Existe até pessoas que quando elas estão com problemas espirituais, elas não conseguem olhar para nós. Ela olha assim, de repente já vira o rosto. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo, é a presença de Deus que está na nossa vida. Então, para que você sirva a Deus, necessariamente não há necessidade de você ser um obreiro, mas que você seja um membro, mas que você seja cheio do Espírito Santo. Só a sua presença na vida das pessoas é necessário para que eles percebam que você está cheio do Espírito de Deus na sua vida. E muitas vezes é que você fale de Jesus para as pessoas. Essas pessoas elas vão procurar você, ela fala, poxa, mas eu conheço você. Você não era assim, mas a sua vida ela mudou, porque eu vejo a sua face leve, eu vejo você com um semblante bom, alegre, feliz. Porque a pessoa que ela não tem Deus, não tem a presença de Deus na vida dela, ela é aquela pessoa que ela é triste. É aquela pessoa que ela não tem vida. Mas quando o Espírito de Deus ele vem sobre eu e você, ele traz uma luz poderosa. Ele transforma vidas. Existem pessoas que falam que tem o Espírito Santo, mas você olha para ela, dá um desânimo. Ou não é? Dá um desânimo. E você olhar para aquela pessoa, quando você olha para ela, você fala assim, poxa vida, mas o que essa pessoa tem para me dar? Porque eu estou procurando ela, mas ela não tem nada para me oferecer. Então a presença do Espírito Santo ele traz essa segurança. Você olha para a pessoa que tem o Espírito Santo, você já percebe que essa pessoa ela está cheia da presença de Deus
e que você tem que buscar isso. Isso não é de graça, mas você tem que buscar, você tem que orar. Como é que você consegue? Como que nós conseguimos ser batizados no Espírito Santo? É quando nós esvaziamos de nós mesmos, quando nós esvaziamos dos nossos problemas, das nossas adversidades, aquilo que o mundo tem nos oferecido. Então, é isso aí. Isso que faz com que as pessoas, elas sejam diferenciadas. É quando ela traz na sua face a presença de Deus. E eu tenho certeza que Deus ele vai fazer algo na sua vida também. Como ele fez na minha, como ele fez na vida de muitas outras pessoas, que era uma pessoa triste, e de repente essa pessoa passou a ter alegria, ter segurança. É no Atos Apóstolos, Atos 2, né? Do versículo 1 ao versículo 4. Fica aí essa palavra ao seu coração, e eu tenho certeza que Deus ele vai transformar a sua vida quando você receber o Espírito de Deus. Assim seja. Então vamos orar. Eu tenho aqui um copo com água. Pega aí o seu. Antes que eu faça a oração aqui, vai pegar lá o seu copo com água, que eu quero dar aqui uns recadinhos. Se você quer estar conosco, nos ajudando a fazer essa obra, que você dê o seu like. Apresenta essa palavra, essa ministração a outras pessoas, dando o seu like e também compartilhando essa mensagem. Aperta aí no sininho, inscreva-se no nosso canal e você vai também poder abençoar outras pessoas. Nós temos também o nosso blog oliveiraemarcia.com.br e você pode ir lá e ver que tem coisas maravilhosas lá para que você seja abençoado ali. E quero também, se você está sendo abençoado através dessa palavra, dessas lives, dessas mensagens, você também pode escrever aí, eu fui abençoada, a minha vida estava assim, hoje a minha vida está sendo transformada quando eu comecei a participar desse trabalho, dessas mensagens. Então, já pegou aí o seu copo com água? Vamos orar então? Senhor Deus, aqui eu apresento ao Senhor essa água, meu Deus, e que essa água seja uma água abençoada. Que o Espírito do Senhor venha colocar as virtudes dele, as virtudes do Espírito Santo sobre essa água. Quando nós bebemos essa água, que nós seremos curados. Sim, meu Deus, se existe alguma enfermidade no nosso corpo, esse venha como um remédio sobre a nossa vida. Sim, meu Deus, e onde essa água for tocada, sim, Senhor, que ali todo mal que houver naquele lugar seja quebrado todo mal, em nome do nosso Deus. Meu Pai, eu quero aqui também orar, meu Deus, pelo meu país, pelo Brasil. Eu coloco nas mãos do Senhor todas as autoridades do nosso país. Coloca um círculo de fogo ao redor do Brasil. Se, meu Deus, todo mal que estiver dentro seja lançado fora e todo mal que estiver fora não entre no meu país. Abençoa todas aquelas pessoas que estão enfermas, todas aquelas pessoas que estão tristes, abatidas, todas aquelas pessoas que estão com dúvida no seu coração, que o Espírito de Deus venha revelar a elas, meu Deus,
toda a verdade. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é aquele que revela toda a verdade, que nada fica encoberto. Meu Pai, muito obrigado por tudo. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Muito bem. Nós estamos aqui encerrando a nossa live e que você continue nos acompanhando nessa ministração de fé, que o Espírito de Deus possa entrar no seu coração e prevalecer para sempre. Juntos nós somos muito mais fortes. Um abraço a todos. Até a próxima.